Vamos lá? Ó. Bom dia, estamos aí com o nosso programa Cultura Ensina, Web Rádio Massapê de Santo Amaro. É o programa da cultura dentro da educação. Meus amigos, hoje estamos aqui com o nosso colega Hugo, professor de Educação Física e capoeirista também. Vamos bater um papo aí sobre a capoeira de Santo Amaro, a capoeira com a educação física. Vamos falar principalmente sobre o que eu divulguei hoje pela manhã cedo. Aí todo mundo querendo saber as polêmicas da capoeira. Capoeira de Santo Amaro, capoeira da Bahia, capoeira tradicional. E vamos também fazer uma leitura sobre a árvore genealógica da capoeira. Falar um pouquinho também sobre o livro do mestre Marcelo Augusto Muniz Castro, o mestre Mandinga de Santo Amaro. E aí, Hugo, o que é que você diz pra gente? Bom dia, meus amigos. Bom dia, Sidney. É importante você trazer esse tema aí para desmistificar, né, as questões acerca da capoeira e a educação física. É importante a gente lembrar que o professor de educação física ele não é uma pessoa que pode se apropriar da capoeira como mestre de capoeira, mas ele pode usar a capoeira como ferramenta de trabalho, como ferramenta educacional nas suas aulas. A capoeira ela tem que ser vista como uma mola de utilização dentro das aulas de educação física na cultura de movimentos corporais. É vista dessa forma pelo professor de educação física. Tem que ser vista dessa forma. Não tem como a gente usar a capoeira dentro da escola como um mestre de capoeira usa no seu CT. Assim como não tem como um mestre de capoeira usar a capoeira como nós utilizamos na escola, sem que ele tenha o conhecimento da licenciatura, das questões de aula, de saber estruturar essa questão pedagógica, tudo direitinho. Então são dois campos que podem trabalhar juntos e aliados, lado a lado, e não precisam estar no embate. Pois é, mas de manhã a gente divulgou aí, né? Assista hoje às 8h30 no programa Cultura Ensina o que é a capoeira tradicional. Escute também sobre a árvore genealógica da capoeira. Quem são os principais capoeiristas da Bahia e de Santo Amaro? Polêmica: qual o motivo que a capoeira de Santo Amaro ficou invisível durante tanto tempo, sendo a principal capoeira da história mundial? Então vamos começar por esse primeiro ponto, tópico, né, que é essa invisibilidade que impuseram a capoeira de Santo Amaro. Veja bem, meus amigos, queira que não queira, eu sei que isso é muito polêmico, a capoeira é um gerador de recursos, ela ultrapassa divisas. Hoje a capoeira está em mais de 170 países, é o maior divulgador da língua portuguesa, né, os capoeiristas viajando pelo mundo aí, né, ensinando português, divulgando a língua portuguesa. Conta com o apoio da Unesco, conta com o apoio de diversas instituições internacionais, do governo do estado, da Bahia e de outros estados também. Governos municipais, por exemplo, o governo de Santa Amaro tem feito, com suas limitações, mas tem feito um trabalho também de ajuda, de colaboração, de divulgação da capoeira local. Mas essa capoeira nossa, a capoeira de Santa Amaro, ela teve momentos muito difíceis, né? E a gente sofreu isso também, não só pela falta de apoio, mas também por uma questão de interesse financeiro econômico, né? A capoeira gera trabalho, a capoeira gera recursos, financeiramente ela é bastante interessante. E sabemos que muita gente por aí não tinha interesse em colocar a capoeira de Santo Amaro no nível que ela deveria estar, né? Aí valorizaram outros estilos de capoeira que eu prefiro, né, não citar, né? Não citar porque a gente sabe a polêmica que isso dá. E Santo Amaro precisa estar no lugar, no pódio, no lugar de mais destaque dentro da cultura popular. Hugo, o que é que você me diz sobre isso? Reforço sua fala, endosso, porque a gente percebe que um pouco da nossa história está sendo levada, né, estava sendo levada
Precisamos ter articulação para que a gente possa, de fato, ocupar o espaço que nos cabe, que cabe a Santo Amaro dentro da história da capoeira, porque não podemos ficar em situação de coadjuvante. Temos que ficar em situação de protagonistas. Nós somos protagonistas da capoeira no mundo. E aí o Hugo falando como cidadão santamarense, também praticante da capoeira, essa cultura de Santo Amaro, que aqui a gente sabe que é o berço de tudo, né? O maculelê, o samba de roda, a capoeira, o nego fugido, né? Tudo sai daqui de Santo Amaro, mas infelizmente a gente às vezes percebe a tentativa de usurpar, né? Usurpar esse patrimônio cultural que os nossos antepassados produziram. Então, como eu estava falando com relação a essa invisibilidade que tentaram impor para a capoeira de Santo Amaro, por exemplo, algumas pessoas tentaram dizer que a capoeira nasceu na academia, como se fosse uma arte marcial que alguém criou, que alguém inventou no século passado. Nada disso, pessoal. A capoeira, a gente tem que lembrar a sua particularidade histórica, a sua presença na luta do negro contra a escravidão. A gente não pode esquecer nunca que o negro foi escravizado e que foi trazido aqui para o Brasil a força, obrigado, é o que a gente chama lá de diáspora, né? A migração forçada. E quando ele chegou aqui, ele precisava tentar se libertar. E uma das ferramentas que ele trouxe foi a capoeira. Lembrando que a capoeira criada aqui no Recôncavo da Bahia, provavelmente em Santo Amaro, ela foi criada pelos escravizados, pelos negros africanos. Não foram os brasileiros que criaram. Foi criada em terreno, em território brasileiro, porém pelos negros escravizados. Hugo, qual a sua opinião como santamarense sobre isso aí? Eu vejo a capoeira como raiz da nossa cidade, né? Os negros, quando vieram para cá, e eu trabalho isso nas minhas aulas de educação física, sobre a história da capoeira, eu trago de forma pedagógica para os meus alunos, e aí eu começo pela história da capoeira, e eu trago a história que antigamente os negros eles precisavam se defender, se divertir, era uma forma de dança, uma forma de luta, então eles precisavam desenvolver um artifício para que eles tivessem esse manejo, essa questão da defesa e da dança. E a capoeira foi desenvolvida com esse objetivo, que eu trago nas minhas aulas. E aí, dentro desse território nosso, foi onde surgiu. E aí a gente precisa reforçar essa questão para que nós, santamarenses, possamos nos apropriar dessa história, dessa riqueza, dessa cultura, que cria olhos grandes para todo mundo que chega aqui e conhece. Todo mundo de fora quer se apropriar da capoeira. O santamarense precisa acordar e se apropriar da capoeira porque é nossa capoeira. É nossa para o mundo. Então, pessoal, vamos tratar agora do outro ponto aqui do nosso anúncio hoje pela manhã. Programa Cultura Ensina. O que é essa capoeira tradicional? Vamos ali tomar um cafezinho, daqui a pouco a gente volta. Gilena, com você, meu irmão. Aí, fechou? Estamos de volta aí com o nosso programa Cultura Ensina, a Web Rádio Massapê de Santo Amaro. Meus amigos, vocês estão ouvindo aí o mestre Felipe, né? Aqui quem fala com vocês, inclusive, vamos lembrar que eu acho que eu esqueci de anunciar, é o mestre Cília de Santo Amaro. E essa música que vocês estão ouvindo aí, né, no fundo ou no início do nosso programa, é o mestre Felipe de Santo Amaro que está, né, contribuindo aí com a sua belíssima voz para o bom andamento do nosso programa. Meus amigos, eu quero falar aqui sobre a capoeira tradicional de Santo Amaro, né? Então, às vezes o indivíduo que ele, homem ou mulher, que ele não faz parte desse mundo da capoeira, ele não entende. Pô, esses caras ficam falando sobre essa coisa de capoeira tradicional, fica tentando puxar para dentro da cidade, para dentro de Santo Amaro. Qual o interesse disso? Qual o valor disso? Entre tantas coisas, é a questão da identidade. Se isso não tivesse nenhum valor, outras regiões, né, do sul do país ou mais ao norte
estariam interessados em fazer essa defesa pelo samba ou pela capoeira, em dizer que essas manifestações culturais desenvolveram e foram criadas lá? Claro que não. É óbvio que isso tem valor. Isso tem um valor da questão da identidade, tem um valor, um peso na indústria do turismo, tem um valor e um peso na questão do próprio sabor de você ter identificado no seu povo uma manifestação cultural que traga tantos brilhos, que ultrapasse tantas divisas. Hugo, o que é que você me diz sobre isso? O próprio nome traz um peso, né, em cima disso. Tradição, tradicional. A capoeira tradicional, ela é a origem, ela é a raiz, ela é o espelho, ela traz até hoje a essência do que é a capoeira quando ela começou, de como é o jogo da capoeira. Não desvalorizando os outros métodos que existem, as outras capoeiras como são conhecidas, né? Mas a gente tem um peso hoje de valorização do mercado externo, lá de fora, das pessoas de fora, das pessoas até de outros países, em cima da capoeira tradicional. E eles querem se apropriar disso. E aí o que é que acontece? Como o Hugo bem disse, as pessoas lá fora vêm a Santa Amaro saber o que é essa capoeira tradicional, que ficou invisível durante tanto tempo. Esses dias eu escutava o mestre Camisa falar e ele pontuou a capoeira Angola, a capoeira regional e a capoeira tradicional. E ele coloca o seguinte, que o grande lance da capoeira da Bahia foi ter introduzido na capoeira o birimbau. Porque no Rio de Janeiro tinha os maltas, ou seja, não era capoeira jogada como a gente está acostumado a ver na praça, com a roda, com o pandeiro, com a tabaco, nada disso. As pessoas aprendiam a capoeira para aplicar em lutas. Alguns trabalhavam de forma mercenário, outros trabalhavam de forma de defender, fazer segurança e tal, mas não tinha esse formato da capoeira na roda. Lá no Recife já tinha uma outra maneira de trabalhar a capoeira que acabou se transformando no frevo. E aqui na nossa região na Bahia, ela tomou outro rumo, né? Ela foi para a praça, ela foi para a rua, ela acabou trabalhando a expansão pelo mundo afora, né? Um mestre antigo uma vez disse, Sirinei, esse pessoal do mercado modelo, do terreiro de Jesus e do Pelourinho são os prostitutos da capoeira. Meu Deus do céu, que equívoco, que absurdo falar isso. Para mim, aquelas pessoas são os verdadeiros embaixadores da capoeira. Porque foram eles que estavam ali no portal da cidade, na frente da cidade, quando os turistas chegavam de navios ou no aeroporto, e estavam ali para poder apresentar a nossa cultura. Então eles são os verdadeiros embaixadores da capoeira. Então a capoeira tradicional, que ela sai do interior e vai para a capital, ela exerce esse papel, né? Exerce esse papel de trabalho, emprego e renda. É claro que no início foi tudo muito difícil, não foi bem aceito, era coisa de vagabundo, coisa de malandro, mas com o tempo isso foi se modificando. Eu já tenho quase 60 anos de idade e posso dizer isso com toda a tranquilidade, pessoal, com toda a tranquilidade. Mas voltando um pouco a essa coisa da capoeira tradicional, né, de Santa Amaro, que inclusive ela foi utilizada nas guerras que Santa Amaro se envolveu, independência da Bahia, Guerra do Paraguai, e tem assim uma perversidade muito grande. Alguns professores, alguns historiadores têm documentos e não fornecem para os nossos arquivos, nem que fosse uma cópia. Por exemplo, tem um documento que ele é extremamente precioso, porque ele estaria definindo todo o marco, todo o ponto de partida da capoeira, que é o documento que registra o Batalhão de Caçadores de Santo Amaro, que era um exército oficioso que tinha, na sua grande maioria, capoeiristas. E aí a gente teria nesse documento um passo para que a gente mostrasse e reconstruísse essa história. Hugo, qual a sua opinião? Seria importante a gente conseguir ter acesso a esses documentos, né? Para a gente poder dar passos maiores com relação à origem da capoeira, ao início dela, e para que a gente possa colocar Santo Amaro no seu devido lugar em relação a essa questão. É importante que esses professores possam colaborar com essa história de forma mais positiva.
Com certeza. Vamos ali tomar um café e no próximo bloco nós vamos entrar falando já sobre o Family Tree of Capoeira Angola. É o que? É a capoeira, a sua árvore genealógica da capoeira em todo o universo onde ela está presente. Daqui a pouquinho a gente está voltando. David falou que tá massa o áudio, mas que eu esqueci, que você quer no Instagram. Estamos de volta. Nosso programa Cultura Ensina. Web Rádio Massapê, aqui quem fala para você é o mestre Sidney de Santo Amaro. Meus amigos, vamos falar agora sobre a árvore genealógica da capoeira. Então, assim, é muito comum o capoeirista de Santo Amaro dizer que ele é capoeira Angola, que ele é capoeira regional. Tranquilo. Por isso que eu disse que é polêmico esse tema. A gente não vai dizer como é que o outro vai ser. Se determinado capoeirista ele optou por ser capoeira Angola, foi a opção dele, a gente vai respeitar. Assim também como eu quero que respeite a minha opção. A minha opção é me apresentar como griot, a minha opção é me apresentar como capoeira tradicional. Por que que eu trago esse assunto para o debate? Nós não tivemos a interferência do mestre Bimba, com todo respeito ao mestre Bimba. Desculpa, nós não tivemos a interferência do mestre Pastinha em Santo Amaro, com todo respeito ao mestre Pastinha. A nossa capoeira, ela tem uma divisão muito clara. Hoje nós só temos duas linhas de capoeira em Santo Amaro. Ou é aluno, ou vem do mestre Ferreirinha, ou vem do mestre Carcará. Não existe essa interferência dos outros mestres da capital na capoeira de Santo Amaro. Quem foi o mestre do mestre Besouro? Que é o grande mito da nossa cidade, que inclusive gerou a produção de um filme, que a gente tem algumas divergências, muitas divergências, com relação à maneira como foi apresentado esse filme. O mestre do mestre Besouro foi o mestre Alípio. Alípio já aprendeu com os escravos, e ele também foi um dos escravizados, escravo liberto. Partindo do mestre Besouro, quem é que vem? Cobrinha Verde. Depois vem Bom Cabrito, Marcelino, Gigante e para. Não teve continuidade isso. Repetindo, Tio Alípio, Besouro de Santo Amaro, Cobrinha Verde, Siri de Mangue, Bom Cabrito, Marcelino, Gigante, Boa Gente. E parou. Não teve continuidade. E aí essa é a capoeira de Santo Amaro que vem do mestre Besouro. Lembrando o seguinte, mestre Besouro não teve alunos. As pessoas eram contemporâneos dele. Observavam, jogavam e treinavam com ele, mas não eram considerados alunos dele. Aluno, relação mestre com aluno, era Alípio, tio Alípio, com o mestre Besouro. E aí a gente dá um pulo. Nós vamos lá para o mestre Ferreirinha. Então a gente encontra quem do mestre Ferreirinha? A gente encontra Antônio Asa Branca. Antônio Asa Branca foi o mestre do mestre Ferreirinha e depois vem mestre Macaco e mestre Ivan. Mestre Macaco, meu mestre, e mestre Ivan optou por se declarar capoeira Angola. E ponto. O mestre Ivan tem seus alunos e o mestre Macaco tem os seus alunos. Vários mestres, inclusive. E aí, nós vamos para uma outra linha. Mestre Popó. Mestre Popó do Maculelê. É esse, o mesmo mestre do Maculelê. É o mestre Popó que gerou Vivi e que gerou Arlindo. Que gerou Vivi e Vivi gerou mestre Felipe e mestre Carcará. Mestre Vivi gerou mestre Carcará e mestre Felipe. E ponto. Aonde é que está essa interferência da capoeira de Santo Amaro na capoeira de Salvador, digo melhor, em Santo Amaro? Não existe. Eu quero que alguém prove isso. Não existe essa interferência do mestre Bimba, não existe essa interferência do mestre Pastinha. Hugo, eu vou dizer mais à frente qual a importância disso. E você, por gentileza, faça o seu comentário sobre alguma dúvida que você tenha ficado. Na verdade, não há dúvida. Esclarece muito bem toda essa questão
que é polêmica realmente acerca da história da capoeira, que perpassa por Santo Amaro, né? Ou melhor, perpassa por Salvador, e que com a capoeira Angola, ela não tem realmente raiz dentro de Santo Amaro, ela não tem ramificação, não tem uma história ramificada dentro de Santo Amaro. Tem sim os mestres de capoeira que escolhem, optam, na verdade, pelo estilo de capoeira Angola. Mas em Santo Amaro, pelo que você trouxe aí, está comprovado isso aí que você trouxe, não há uma ramificação, ou dentro dessa ramificação não há história de capoeirista de fora trazendo a capoeira Angola para cá, ou qualquer outro estilo de capoeira. Ficou muito claro isso aí. E aí fica uma outra questão. Capoeirista famoso, importante, que também está em Santo Amaro, Mestre Messias. De onde vem o Mestre Messias? Mestre Messias foi aluno do Mestre Lió, que também não tem nenhuma aproximação com essas outras vertentes da capoeira. Inclusive, o Mestre Messias, ele foi convidado pelo Mestre Pastinha, e a gente tem provas, tem documentos com relação a isso, para fazer parte do grupo. Mas o Mestre Messias já tinha fama, já tinha jogo, já tinha nome, já tinha alunos, e ele foi convidado pelo Mestre Pastinha para fazer parte do grupo dele. O Mestre Messias não aceitou, né? Ele tinha os motivos dele, ele não aceitou, e a Capoeira de Santo Amaro continuou pura, íntegra, fechada dentro do nosso mundo daqui de Santo Amaro. E isso também teve um preço. E esse preço foi essa invisibilidade que acabou, né, nos atingindo. Prejuízo, talvez, mas ainda em tempo da gente correr atrás desse prejuízo. Meus amigos, nós estamos encerrando por aqui, né? Daqui a pouquinho começa aí o programa do nosso irmão Marcel, é isso? E aí, eu vou encerrar aqui recomendando o livro do mestre Mandinga, Marcelo Augusto Muniz de Castro, Nossos Mestres, Nossa Cultura, Capoeira em Santo Amaro. Então é um livro muito bom, eu recomendo, ele tem aqui biografias de todos os mestres, de quase todos os mestres de Santo Amaro, e eu acho isso muito interessante. E vou alertar aqui para essa rapaziada que está estudando, né? E aí acha que, poxa, essa faculdade de Santo Amaro, o FRB, trata de cultura, isso não me interessa. Meu amigo, a nossa ferramenta é essa. Bem faz a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação de Santo Amaro estimular essas ações. Não vem, meu amigo, tão cedo e tão fácil essa tão esperada indústria. Não vem esse fortalecimento tão esperado do comércio. A nossa ferramenta, a nossa indústria é o turismo. O nosso principal produto é a cultura, mas a gente precisa saber trabalhar isso. Nossos cantores, nosso pessoal, tá aí procurando nos ajudar nesse sentido. E a gente precisa, de todas as maneiras, fomentar isso, alimentar isso. No livro aqui do nosso mestre Mandinga, fala aqui a professora Maria Muti, tem também a fala de Miguel Reis. Hugo, o que é que você acha desse tipo de produção, como esse livro, por exemplo? Extremamente importante, extremamente importante. Parabéns ao nosso mestre Mandinga, ao amigo Marcelo, né? Esse livro é mais uma ferramenta de propulsão, né? Para que você possa mostrar a verdade, possa mostrar a realidade da nossa capoeira, que você possa trazer essa questão cultural registrada, escrita. Então, parabéns mais uma vez ao mestre Mandinga, e que outros mestres e outras pessoas, outras figuras ligadas à cultura de Santo Amaro possam também trazer essas histórias, essas questões comprovadas em relatos escritos, em livros. Pois é, eu tenho participado de alguns projetos aí fora do Brasil, na África, na Alemanha, na Europa, participado dentro da UFRB, da UFBA, da Unilab e outras universidades, também a UES, Santiago, a Universidade de Santiago, e a gente percebe que há um interesse, né, das pessoas
em trabalhar essas informações aqui de Santo Amaro. Mas, infelizmente, o santamarense, ele não percebe o tesouro que tem nesse solo rico que é o Massapê. Então a gente aqui recomenda o livro e também chama a atenção desse público juvenil para que ele estude nossa cultura. Vá para a universidade, mas se interesse a aprender, a divulgar, a fazer projetos tratando desses temas. Vou aqui dar um exemplo, rapidamente, já finalizando, porque eu sei que está entrando no horário aí do nosso irmão Marcel. Minha filha faz direito, né? Ela faz direito em Salvador. E qual o tema que ela escolheu para tratar? Quilombos. A relação dos quilombos com o direito, a relação dos quilombos com o direito e a relação ecológica com os quilombos. Eu acho que isso é muito interessante, porque esse tema que ela vai fazer o projeto dela, que ela vai fazer o pré-projeto dela, que ela vai fazer o projeto, que ela vai fazer o TCC dela, trabalho de conclusão de curso, vai render muita informação para dentro dessa nossa cultura, pulverizar isso dentro da nossa cidade. Meus amigos, a gente termina por aqui. Hugo, as suas considerações finais para que a gente possa finalizar. Não esqueçam de acessar o nosso aplicativo, baixar na Play Store, acessar as nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram e o canal do YouTube, Web Rádio Massapê, o Massapê Web Rádio está lá dessa forma. E daqui a pouco nós entramos no ar aí com o nosso amigo Marcel Fius ao vivo. E fiquem ligados porque iremos falar de matrículas com Giovanice e tudo sobre o Enem. Essa é a sua rádio Massapê Escola Santo Amaro, Web Rádio da nossa cidade. E para minhas filhas não ficarem com ciúmes, falar de Silmara também. Silmara está estudando aí nutrição, mas um campo onde você pode trabalhar também essa questão da nossa tudo, se você focar na cultura. Meus amigos, um bom dia para todos, um abraço para vocês. Muito obrigado, Gileno, muito obrigado, Hugo, muito obrigado, Marcel. Vamos para frente, amanhã estamos aí de novo. E não esqueça, Cultura Ensina, todo dia, 8h30, para você escutar e se informar.